Bem-vindos a esta nova sessão, na qual que vai dar fim à sessão da manhã. O tema é Museu 2035, tendências, temores, desafios e oportunidades que nos apresentam o futuro. Estamos vendo e pedimos para esse grupo, este painel, que nos digam o que nos espera para os próximos anos. Para todos nós é difícil fazer prognósticos e previsões, sobretudo nesses tempos em que os prazos são imediatos. Portanto, é preferível não fazer previsões para que não se cumpram, porque os perigos podem ser significativos. De qualquer forma, há sinais, há evidências que nos mostram que a sociedade está mudando de uma forma muito rápida, bem como o sistema ecológico está sofrendo, está sendo afetado, e os movimentos que fazemos nos ecossistemas não parecem ser tão eficazes como queremos. Consequentemente, os museus não têm outra possibilidade de mudar para acompanhar o processo que estamos vivendo. Simplesmente vendo os museus de história e de ciências, poderíamos dizer, a ciência, os museus de ciências, a forma em que estão sendo exibidos hoje em dia, estão atualizados com as discussões que estão sendo as discussões que estão sendo feitas no mundo. Mesmo os animais que estão nos museus fazem parte do diálogo com os visitantes. Quando um macaco, por exemplo, foi declarado sujeito não humano através de uma limiar, obteve uma personalidade jurídica que faz com que seja exigida a sua liberdade. Estamos falando daquele gorila do zoológico que está sendo acondicionada para ir para a selva brasileira por uma limiar. Essas questões, eu estou falando disso porque eu acho que é importante com relação ao gênero animal, mas poderíamos falar dos minerais, dos vegetais, de que forma afetam o ecossistema, toda a política extrativa que estamos praticamente financiando com as economias dos nossos países. E os museus de história, ainda muitos deles baseados nas narrativas das batalhas do século XIX, e fazer com que os acontecimentos conjunturais atuais adquiram legitimidade por identificação com essa batalha do século XIX e seus condimentos patrióticos. Deixam um vazio para o visitante e não considera muitos dos outros problemas que estes visitantes têm, como os problemas que nós escutamos na mesa de ontem, por exemplo, que falava da questão dos museus comunitários, dos museus sociais, os museus que têm que enfrentar o terror e encontrar formas de representá-lo. Eu acho que são evidências que mostram que o vídeo está mudando no seu papel. Como vai chegar até 2035, onde estaremos posicionados, se estivermos posicionados para aquela época, para tentar atuar nesse ambiente. Hoje contamos com 4 pessoas aqui. Realmente, eu acho que estamos muito felizes de contar com a sua presença, porque tem uma variedade de pontos de vista. Por um lado, Néstor Garcia Canclini, sabemos que é um dos pensadores e antropologistas da cultura mais importantes da América Latina, argentino, residente no México há muitos anos, e não para de vir para a Argentina de vez em quando.
Mas temos também a sorte de, apesar de a má sorte de que o Nestor está doente e não pode vir, temos a sorte de contar, de que deixou escrito o que pensava falar aqui. E contamos então com Ana Rosa Montecum, que trabalhou com Nestor durante 30 anos, conhece sua forma de pensar, pesquisaram juntos e ela vai ler o escrito que preparou o Nestor para nós. Depois vai falar Silvia Singer, que vem do México. Ela dirige um museu interativo de economia. É um museu realmente espetacular em termos de interatividade para um tema tão abstrato e intangível como é a economia. E ela vai dar sua visão sobre o futuro. David Fleming é diretor da Associação de Museus da Grã-Bretanha e, ao mesmo tempo, diretor do Museu de Liverpool. É um privilégio contar com a sua presença, porque tem uma visão de um dos países que mais se renovou quanto à linguagem dos museus. E Sid Chan, que já esteve aqui defendendo e ganhando um julgamento, então isso o coloca numa posição de relevância. É um guru das novas tecnologias e ele vai falar também sobre seu ponto de vista já como australiano, apesar de que esteve residindo em Nova York nos últimos anos. Eu acho que não fez mal para ele isso, né? Que traços dos museus atuais serão acentuados? Que novas funções desejamos para os museus? Não que funções desenvolverão, porque é possível prever o que vão ser daqui a 20 anos a cultura, as inovações tecnológicas, os públicos e as outras condições que hoje fazem dos museus o que são. Que traços dos museus atuais serão acentuados? Vou parar em dois processos que caracterizam o desigual desenvolvimento dos museus: a sua arquitetura e o uso de tecnologias de ponta. Apesar de ser possível que a construção de bases arquitetônicos novedosos como os Guggenheim de Nova York, o Museu Judeu de Berlim e outros edifícios assinados por Rangheri, Renzo Piano ou Herzog & Merum, continue sendo um recurso para atrair público daqui a 20 anos, duvidamos que nas estagnadas economias ocidentais se multipliquem com o furor das últimas décadas. A questão continua sendo importante, muito além da espetacularização dos países, em que, como na Argentina, que os museus estão em edifícios que não foram construídos com essa finalidade. A proliferação de museus confundíveis com shoppings e aeroportos, amplificada pela sua reprodução em jornais, revistas e películas e filmes, servirá essa fadiga para que a emergência do surpreendente seja assumida pelas obras e as ideias curatoriais. Outra coisa está acontecendo nos países árabes e na China, onde foram construídos 300 novos museus, um por dia, de acordo com a sua potência de colecionar e edificar. A pergunta é se a patrimonialização das suas próprias artes e a compra de obras ocidentais vai servir para a tarefa-chave na globalização, entender a interculturalidade. Se continuar a tendência expansiva do turismo chinês e árabe e do seu protagonismo nas migrações do comércio, trabalhar interculturalmente com o patrimônio e a criatividade dos outros é também um desafio central para os museus ocidentais. Quanto às novas ferramentas tecnológicas, a desigual capacidade de incorporá-las é maior. É claro, nos países periféricos, mas também na Espanha, uma das nações com maior gasto em arquitetura museal. Dos mais de 1.500 centros públicos e privados existentes, só 1,6% utilizam aplicativos móveis. Muitos museus locais e provinciais carecem de website. Mesmo sendo possível que a austeridade obrigada pela catástrofe econômica iniciada em 2008
seja aliviada antes de 2035. É difícil saber como farão para que o uso de aplicativos para iPad ou telefones móveis ou instalação de impressoras de terceira dimensão para propiciar a mistura do mundo real e o virtual transcende o Prado, Reina Sofia, o MACBA e alguns poucos museus dependentes de fundações. Que novas funções desejamos para os museus? Apesar da desigualdade dos museus existentes, a interculturalidade é o desafio estratégico para quase todos nas próximas décadas. Em diferentes escalas, podemos dizer que o museu é um ponto de vista em uma conversa global, seja nacional, local, público, privada, artística, histórico, científico, se justificará pela sua forma de colocar o que mostra ou sua forma de representá-lo para tornar possível um diálogo com sentido histórico perspectivo. Todos os assuntos que implicam um museu, a construção do cenário, o espetáculo que oferece, as tecnologias que emprega e como as emprega, de que forma busca e seduz os visitantes, serão formuladas melhor se nos perguntarmos que conversa contribuem a criar. Falando em interculturalidade, estou pensando nos intercâmbios de cada cidade e cada nação com seus vizinhos e com culturas distantes que a globalização torna próximas. Também penso nas diversidades internas, não apenas nas étnicas ou regionais. Hoje entendemos por interculturalidade a confrontação de diferentes formas de acesso aos bens históricos e contemporâneos, por exemplo, as que acontecem entre os chamados nativos imigrantes digitais. 2. Se deixamos de conceber os museus como exibidores de identidades, suas coleções importam como memória de processos históricos e, ao mesmo tempo, como experiência de intervenção comunicacional na construção de conversações entre diferentes. Essa fidelidade nas interações cidadãs os enraiza no local, mas como gestores interculturais que serão translocais e transnacionais. 3. Reconceitualizar o museu como lugar de conversa muda o lugar dos seus participantes, seu desenho e seu programa. As perguntas não podem ser localizadas no lugar de enunciação unicamente, que dizem as obras, o edifício, os serviços educativos, os públicos efetivos ou virtuais, a sociedade expandida. Importam mais do que como destinatários da mensagem, como construtores. Essa perspectiva tem consequências sobre a pesquisa dos públicos. Além de pesquisas, precisamos de estudos etnográficos e conversacionais. A partir da sua experiência no micromuseu, Gustavo Guntix afirma que o museu não é um lugar, mas um espaço social, cultural, cívico, político, no melhor sentido do termo. Obrigado. Onde estaremos daqui a 20 anos? O que queremos para 2000? Todos compartilhamos. O visitante como centro do discurso, a missão que define o caminho do museu, o museu que deve expressar-se numa linguagem acessível a seus públicos, o museu que procura o diálogo, o museu como espaço detonador de trabalho colaborativo, o museu um espaço seguro que oferece informação confiável. Algum destes postulados estará em 2035 vigente? Que novos postulados faremos? Com certeza, todos eles estarão, penso, e criaremos outros novos. Hoje vivemos em uma sociedade que se caracteriza por um desejo de consumir experiências. Os comércios hoje, as lojas vendem experiências. Compramos por internet através de uma experiência. Estamos mudando a nossa forma de nos relacionarmos. Além disso, as pessoas estamos procurando satisfações imediatas. Estamos com pressa, não podemos esperar que as coisas aconteçam como era antes. Queremos participar também de forma direta e aqui está o sucesso de Twitter, Facebook e os blogs, porque não temos que esperar a ser aceitados para poder participar. Os nossos visitantes, potenciais ou reais, estão frente a uma rica oferta de estímulos. Então, como atraí-los para o museu? O que vai acontecer? Não apenas em 2035, mas nos próximos anos.
o que está acontecendo com os aplicativos tecnológicos que estão fomentando todas essas necessidades. É incrível, mas a inequidade social apoia essa tendência. No meu país, em que a infraestrutura é deficitária em boa parte do território, ter um telefone celular me permite estar em contato. Isso faz com que o crescimento da venda desse tipo de aparelhos seja exponencial e cada vez maior. Há como uma retroalimentação do que está acontecendo em outras áreas. O que podemos oferecer para os nossos visitantes que não possam encontrar em outro lugar? O que nos tornaria especiais, diferentes? O que fazemos de diferente? Eu acho que o museu dá um contexto diferente à realidade. Estamos apresentando ideias familiares de uma forma em um contexto diferente ou ideias diferentes num contexto familiar. Somos espelho no qual nos reconhecemos ou somos uma janela para olhar para o outro. Podemos então visualizar o futuro em torno de 3 temas. Qual é o papel da assombração, digamos, não, da surpresa no museu? Qual é o papel das novas tecnologias e como podemos estabelecer esses diálogos importantes? Os meus colegas já falaram e vão falar de algum desses aspectos, então vou passar mais rápido. Sem dúvida, o museu é um espaço onde a surpresa tem um papel importante. Somos capazes de criá-lo de uma forma singular. Essa capacidade de ficar da surpresa nos leva à reflexão e, portanto, a poder aprender. O museu é um grande provocador e nos tira de um lugar confortável e também nos permite nos aproximar de realidades alternativas. Qual, resumidamente, a nossa oferta em termos do assombro, da surpresa? As novidades. Vou falar bem rápido. Então, tecnologia não é uma novidade. Sempre houve tecnologia, sempre mudamos as tecnologias e sempre nos enfrentamos a formas diferentes de utilizar a tecnologia e, portanto, de nos comunicar. Hoje, as tecnologias estão participando de modo singular na construção da cidadania. Estamos encontrando coisas que não tínhamos antes, fora participação, em que as pessoas desenham os próprios produtos. Por que não desenhar o meu próprio museu? Estamos tendo acesso à educação de um modo totalmente diferente, mas também acesso a distorcer o discurso. E isso é bem importante. Então, como vemos a tecnologia dentro do museu? Como estamos hoje procurando que essas tecnologias sejam introduzidas nos nossos campos? Todas essas formas tecnológicas, que não vou detalhar, elas estão presentes e podem ser utilizadas de modo positivo, enriquecedor do discurso. Todas elas, o controle das coleções, a comunicação, etc. E essa questão dos nativos imigrantes digitais é muito importante. Mas, para mim, o mais importante é dos alheios digitais. Somos muitos. É impossível utilizar as novas tecnologias se não utilizamos no nosso cotidiano como profissionais dos museus. Resumidamente, então, essas novas tecnologias não são tão novas. Sempre estiveram lá. E o que temos que fazer é simplesmente entender que essa é a linguagem que fala o nosso público. E, por último, vamos falar dos diálogos do museu como um problema fundamental. É o diálogo do artista e a sua obra com o público, a natureza e os processos com os públicos, e o diálogo da sociedade e seus fenômenos com os públicos. Por isso é que todos os museus compartilhamos os mesmos desafios. Aí, quando colocamos o público no centro da cena, estamos indo no rumo certo. Quando abraçamos a controvérsia, criamos credibilidade e abrimos um espaço para a sociedade. E é aí em que esse diálogo é uma ferramenta que provoca um senso de pertença dentro desses espaços, não importa o que mostramos, e dá valor e sentido ao trabalho que fazemos como museu. Resumindo, o diálogo permite se apropriar do conteúdo do museu e faz com que as pessoas que faça sentido a visita no museu. E, para encerrar, eu vou dizer que o desafio dos próximos 20 anos é continuar essa mudança vertiginosa da sociedade. Como instituições, devemos decidir
se vamos continuar observando o que acontece ou entramos nessa grande dinâmica pensando nas necessidades e nos desejos dos nossos visitantes. Obrigada. Oi, bom dia. Muito brevemente, eu quero falar sobre uma única coisa. Eu tenho pouco tempo, mas vou falar sobre o impacto social dos museus. Os museus não tinham impacto social, ou tinham um impacto social muito limitado. E eu acho que nos últimos 20 ou 30 anos fica claro que eles têm um papel muito importante na sociedade moderna, em todo o mundo, mas enfrentam diferentes pressões. As tendências socioeconômicas, por exemplo, na Europa, neste momento, a questão mais quente, que é o problema dos refugiados, aqueles que procuram asilo, que chegam da Síria ou do resto da África de forma ilegal, levando em conta a lei. Então, os museus devem falar sobre isso. Qual o papel do museu perante esses assuntos tão interessantes como esse? Uma outra questão, o envelhecimento da sociedade. Todo mundo sofre. Aqueles países mais ricos em que as pessoas vivem cada vez mais tempo. Isso significa uma carga cada vez maior para o resto da população. Temos que buscar um modo de cuidar dessas pessoas que envelhecem e são cada vez mais fracas ou mais frágeis. Há muita tensão política, temos assuntos vinculados ao financiamento, temos cada vez menos, particularmente no momento em que as expectativas dos museus estão crescendo. Então, quais os desafios formulados? Acho que já escutaram bastante sobre Museums Change Lives, ou Museus Mudam as Vidas. É a declaração da Associação de Museus da Europa, da qual tenho a honra de ser o presidente. Vocês podem obter cópias no estande da Embaixada Britânica, para quem quiser. Mas, basicamente, são tantas coisas aqui, tanto papel. Alguns princípios cruciais. Cada museu é diferente e muitas vezes esquecemos isso, mas não há dois museus idênticos. Devemos procurar os princípios que nos unem, porque as nossas metodologias sempre vão ser diferentes dependendo do país, a coleção que temos. Mas também há princípios subjacentes que nos unem como instituições. Temos produtos interessantes, além do consumo dos produtos do museu. O público não espera que a gente fale para eles o que eles devem fazer. Eles queremos atrair públicos diversos e o público deve ter a oportunidade de se refletir no museu. E essa não é a forma tradicional do funcionamento do museu. O museu promove o questionamento, o debate, o pensamento crítico. No passado, o museu não promovia o pensamento crítico. Talvez a pesquisa, mas o conhecimento basicamente era impartido. A nossa tarefa hoje é que as pessoas pensem sobre o que acontece no museu. Temos que abordar questões contemporâneas. O museu antigo não faz isso. De fato, os museus antigos evitavam isso. A justiça social, por exemplo, é um dos pontos principais do impacto do museu. Não é um espaço neutro. Se não lembra nada do que eu disse, lembrem disso. O museu não é um lugar neutral ou neutro, é uma discapacidade, é uma falha autoimposta pelos próprios funcionários do museu, simulando, fingindo que éramos neutrais e que conseguimos evitar a questão social. Impossível, isso não é verdade. Exemplos de museus em ação. Aqui um exemplo positivo, o Museu da Democracia Internacional, que está sendo construído na cidade de Rosário, aqui na Argentina. Um projeto genial, fabuloso, num país que tem uma relação bastante interessante com a democracia no século XXI. E é justamente o tipo de iniciativa que devemos oferecer em todo o mundo e cada vez mais, inclusive em países como a Argentina, onde estão trabalhando bastante com a questão da democracia. Um outro exemplo da pressão que nós sofremos. Talvez aqui vocês não saibam, mas é uma questão muito urgente no Reino Unido, por um museu que decidiu vender um dos artigos da sua coleção por um monte de dinheiro, 15,8 milhões de libras, que é muito dinheiro. Não foi um comportamento apto, digamos, ou aceito. A autoridade que vendeu essa peça
sofreu um descrédito, digamos, uma crítica muito grande. Mas como é que enfrentamos esse tipo de coisas? Porque uma das virtudes dos museus, sermos éticos, isso não deve ser esquecido. Devemos adotar novas práticas que vão fazer com que sejamos mais relevantes. Obrigada. Vou falar para você sobre as sinais fracas do futuro, weak signals. Pensando numa retrospectiva, 1995, faz 20 anos, um mundo que nós achávamos que iria surgir quanto a museus, bibliotecas e outras entidades culturais, nós achávamos que seriam muito diferentes no ano 95, por exemplo, diferentes do que são hoje. Essa projeção foi bem diferente da realidade, mas podemos ver sinais fracas do futuro. A Naptime, amigo, que é um designer, ele fala sobre esse período onde há uma superdensidade de mudanças. A mudança acontece ao mesmo tempo. Não é que vai sumir, vai acabar, mas vai continuar se densificando, entre aspas, ao longo do tempo. Então, a organização, a demografia, a desigualdade fazem com que a pressão continue aumentando, a mudança climática, muitos impactos nas economias de austeridade. Então, o setor é cada vez mais divergente. Os museus devem brigar, lutar cada vez mais contra os museus maiores, que têm um nome próprio estabelecido. Os museus menores devem lutar pela própria sobrevivência, pelas peças, pelas obras que estão nas suas coleções, porque elas também estão mudando. De fato, há museus que hoje têm obras de arte digitais ou meios digitais. Isso aqui é uma obra de arte, é uma obra. O primeiro aplicativo do Smithsonian. Então, como é que alguém pode colecionar aplicativos? E há elementos tradicionais, como um vaso, e também estão sendo codificados em software. Vemos que existem pessoas que também estão começando a colecionar histórias. Aqui, por exemplo, um arquivo de Twitter que pode ser compartilhado. Também poderíamos dizer que existem redes persistentes, a ideia de se sentir permanentemente conectado. Aqui, meu dispositivo está falhando, me desculpem. Isso pode acontecer, mas enfim, estamos permanentemente conectados. Vejam, por exemplo, nos Estados Unidos, temos uma pessoa que pode estar fazendo um vídeo, filmando um jogo, ao mesmo tempo em que esse jogo está acontecendo, então ele pode compartilhar. O design começou a ser um elemento de diferenciação. E apareceram dispositivos de computador, computadores pequenos, acessíveis para todo mundo. Há pessoas que estão desenvolvendo dispositivos como esse, in-house. E cada um dos visitantes, esses museus, ele pode pegar esse dispositivo, que é uma lapiseira, uma caneta. E com essa caneta você pode começar de zero. O percurso pelo museu tem um custo muito reduzido e a experiência do visitante pode mudar totalmente. Podemos ter acesso à informação sobre o museu completo, não a tela, ou seja, que não incomoda no museu, porque tem pessoas que adoram tecnologia, mas tem pessoas que não. Essa é a vantagem desse tipo de dispositivos. Temos também um incremento no uso dos robôs. Como podemos construir museus e galerias? Quando vamos construir um museu que seja gerenciado por um robô ou por máquinas? Aqui temos o Museu da Austrália, o robô, que percorre o Museu Nacional da Austrália e acompanha, por exemplo, as visitas educativas às escolas.
para que as pessoas possam fazer o percurso, todo o trajeto, sem falar com um curador. Mas o problema é que o robô não pode subir escadas. Temos que desenhar museus para que o robô possa percorrê-los. E com essa comodidade também surgem problemas vinculados à privacidade, à vigilância, ao controle, à discriminação algorítmica. Por exemplo, quando o nosso plano de saúde vê que o que estamos procurando no Google, isso já acontece, qualificação de riscos, por exemplo, que são feitos com base nas buscas que fazemos na internet, em casa. São questões complicadas que devem ser pensadas aqui. Reino Unido, temos cestas de lixo que fazem acompanhamento no segmento dos telefones das pessoas que passam para voltar para eles publicidade específica. É um pouco assustador, não é? Disney World tem, por exemplo, uma pulseira magnética que nos permite o acesso a diferentes jogos ou brinquedos. É muito confortável, mas também faz um acompanhamento exato de que lugares visitamos. O MIT, o MIT, utiliza um dispositivo de detecção de rostos fascinante. Imaginem o impacto emocional. O que acontece se a câmera do celular, do telefone, pode falar para nós se estamos contentes, tristes, estamos concentrados ou nervosos. De fato, isso o telefone pode fazer. E esse projeto, vocês podem conferir na página, trata sobre essa questão. Captura os rostos das pessoas. E esse não é o único âmbito em que os inovadores estão gerando novas ideias. Há concorrência nos diferentes setores. Mas podemos dizer que os museus podem ser incubadoras para esse tipo de projetos. Existem entidades públicas, órgãos públicos e privados também. Quando é feito por organizações públicas, também as privadas começam a fazer, etc. Obrigado. Pensamos que haveria muita densidade de inovação. Isso acontece? Qual é a consequência? Ele falou que tinha predito muita densidade nas inovações e que isso não era manejável. É como que falou, não. É tanto que se lembra que, por último, não sabemos discriminar. Isso está acontecendo? A superdensidade não é uma inovação, mas tem a ver com a superdensidade da mudança. Muitas mudanças que acontecem simultaneamente com tanta rapidez que, como sociedade, não temos tempo para refletir sobre quais foram os impactos dessas mudanças, sejam mudanças tecnológicas, migratórias, relacionadas com o trabalho, a globalização, as guerras civis. Todas estão se dando em forma simultânea. Eu acho que os museus são lugares muito necessários para discutir, para debater essas temáticas, mas os museus também reagem lentamente, geralmente. Como falou o David, os museus têm que ter a capacidade de adquirir, digamos, uma posição e estabelecer, marcar essa posição quanto a alguns temas contemporâneos, porque a sociedade precisa discutir sobre essas ideias e não há outro espaço para fazê-lo. A mídia, não permitem fazê-lo e não temos outra alternativa. Sim, poderia fazê-lo. Não acredito que seja, mas poderia. É um exemplo de como vai se transformando nisso. Mas o modelo de exposições não é sustentável. As exposições são lentas, são feitas de forma lenta e também são difíceis de financiar. Eu gostaria de saber, na Inglaterra, eu vi, por exemplo, que museus como o Victorian Albert, que talvez seja um dos museus
que eu mais gosto pelos objetos que expõe. Ao mesmo tempo, vejo que há uma tendência de renovação do modo de exibir. Você acha que os museus na Inglaterra, sobretudo os nacionais, há uma tendência à transformação ou ainda predominam os objetos? Eu acredito que os objetos sempre terão um lugar central no trabalho dos museus e são muito importantes, mas não são o único meio para transmitir informação. E eu acho que isso está ficando cada vez mais claro, que se a gente se apoiar unicamente no objeto para transmitir uma mensagem, está se autolimitando. E eu acho que muitos museus britânicos estão percebendo isso e por isso adotam essa possibilidade de reinterpretar, porque tem novas coisas para dizer e também tem muitas coisas que podem ser ditas de forma inteligente, vendo um objeto. Mencionávamos, por exemplo, a migração na Europa neste momento. É impossível contar histórias sem som, sem fotografia, sem vídeo. Os objetos estão aí. Se o museu se autolimita e diz se não temos um objeto, não somos um museu, não é assim. Essa ideia está perdendo vigência. Mas eu não digo que não sejam importantes os objetos, são centrais para o que fazemos, mas não são a única forma que temos para contar uma história. Bem, o museu do século XX tem algo muito positivo para mim, que é a capacidade do ensimismamento. Estar consigo mesmo frente a uma obra de arte ou um objeto significativo, que com uma informação muito rápida, esse lapso de tempo requerido de silêncio, de concentração, de dúvida, pode se perder. Então, mais do que a presença ou não do objeto, estamos falando de tempo. Alguém de vocês quer acrescentar alguma coisa? Se não for assim, podemos pedir para o público. Sim, eu gostaria de comentar essa questão do objeto em termos de alguns dos museus interativos, porque considero que em alguns momentos do museu em que o visitante se encontra com uma experiência interativa, e quando essa experiência interativa está desenhada de forma tal que é consciente, profunda, com um pensamento museológico por trás e com uma intencionalidade específica, o que na verdade está encontrando o visitante é a materialização por parte de uma parte do nosso patrimônio, uma parte fundamental, as ideias. Então, esse objeto interativo com o qual se encontra o visitante, na verdade, é um objeto do museu também, porque é a objetualização de uma ideia, de algo que era abstrato, e encontramos uma forma de comunicar através de mostrar a experiência, o fenômeno, ou reproduzir o caminho de quem pensou. Então, para mim, não são brinquedos e não é o uso da tecnologia pela tecnologia mesma, é uma forma de comunicar de comunicar o patrimônio. Eu queria fazer uma pergunta sobre as exibições, sobre a questão dos refugiados agora na Europa e como se conseguem os fundos e onde se realizam. A pergunta é se há algum tipo de exibições sobre o tema dos refugiados, as migrações que estão acontecendo agora, que está sendo levada adiante neste momento, e se esse tipo de exibições, na verdade, respondendo às políticas de imigrações que tem os países que são contrários, são fechadas, se esse tipo de exibições não são mais interessantes em espaços expositivos que não são museus. A pergunta vai dirigida para o David. Bem, você não lembra meu nome e eu não te vejo. É essa conversa que vamos ter. Sem dúvida,
houve um trabalho sobre os refugiados e aqueles que procuram asilo. No passado, houve financiamento do Reino Unido para uma pesquisa. Recebemos um subsídio muito grande em Liverpool e pessoal de do país todo estava vendo essa questão. Se transformou num tema atual. E eu espero, sem dúvida, que mais uma vez o governo financie as organizações culturais para poder abordar essas questões, que eu imagino que não será a mesma coisa no mundo todo. Todos os museus são diferentes, né? Nem todos os políticos têm a valentia de dizer, bom, isso é importante, queremos tratar desse tema. Cada um de nós temos que saber em que circunstâncias trabalha, né? Quanto a se deveria ser feito em outros lugares que não seja museu, é claro que sim. Eu não vejo por que o museu não pode participar desse diálogo se for importante para tantas pessoas. Eu concordo com o Seve que as pessoas consideram que o museu é um lugar onde podem ir e ter esse processo de pensamento, esse tipo de diálogo. O nosso museu não pode dizer isso não tem nada a ver com a gente, deveríamos abordá-lo. Eu acho que o museu tem a capacidade de dar o contexto histórico, essa questão contemporânea que está nas notícias, mas sem dúvida é bom que participem em outros lugares para ter um diálogo público, mas eu acho que o museu é um bom lugar para tentar unir o contemporâneo com o passado. Uma pergunta especialmente para David. Eu queria saber, na sua opinião, qual é o principal papel dos museus de ciência e tecnologia frente à crise civilizatória profundamente enraizada com o modelo de desenvolvimento científico-tecnológico que temos? Pergunta fácil, hein? Não, na verdade não é fácil, estou brincando. O papel tradicional do Museu de Ciências e Tecnologia é analisar um processo linear. Foram melhorando, ao longo do tempo melhoramos com as melhoras tecnológicas e os museus são um elemento muito importante quando se trata de lembrar as pessoas de onde chegamos. Justamente nessa semana fui numa festa em Portugal e estava o irmão do Paul McCartney e acontece que a minha filha não sabia quem era Paul McCartney. Você deve ter pelo menos 45 anos para saber quem foram os Beatles. Esse aí é um trabalho que os museus não podem esquecer. A minha filha de 14 anos não sabe nada de nada do que aconteceu no passado, nada. A única coisa que ela sabe é como pintar as unhas. Então, o museu é muito importante para nos lembrar como chegamos aonde estamos hoje. E será que tem alguma outra instituição que pode ter esse papel? O mundo muda dia após dia pela ciência, pela tecnologia. O desafio do museu é se manter atualizado e pelo menos simular, fingir que eles sabem de que estão falando, para que não se trate unicamente de olhar para trás, mas de olhar ao redor e falar sobre o que acontece, porque se o museu não fala do que acontece agora, não haverá resposta positiva por parte do público. E isso acontece em todas as disciplinas, ciências naturais, tecnologia, arte e outros. Ontem, numa das palestras, se diz que os museus exibimos 6% do patrimônio que nós tínhamos. Seb Chang, um orador, disse que as exposições expositivas são caducas. O que é que poderíamos fazer com o patrimônio, então? Eu acho que muito no trabalho que eu venho fazendo nos últimos anos é justamente revisar essas coleções. E o que foi dito ontem, eu acho que tem muito a ver com a digitalização dessas coleções e a utilização dos meios digitais. Mas há outros exemplos de outros usos que podem fazer os museus
de cada coleção ou obra ou peças. Por exemplo, na Austrália, quanto ao armazenamento, é um projeto que já tem uns 20 anos, que se chama Artblad, que é uma iniciativa do governo federal em que qualquer cidadão, pode alugar a arte contemporânea, dessa cesta, digamos, de arte, e ter lá em casa. E é uma boa forma para os artistas emergentes, um grande apoio para os artistas emergentes. E é um modo de que as peças, as obras dos museus comecem a circular pela comunidade. Um dos meus amigos, o Collins, ele sempre diz que os museus deveriam levar as coleções para os aeroportos. Tudo que está guardado nos armazéns deveria estar nos aeroportos, porque as pessoas aí podem ver enquanto elas viajam. Devemos tirar do depósito. Uma pequena reflexão e perguntar para qualquer um dos membros do painel para saber se vocês concordam ou não. Além dos prédios espetaculares, etc., tecnologia, etc., eu concordo totalmente. Cada vez é mais presente e vai ser mais presente nos museus do futuro. Mas há uma coisa que eu também acho, e não sei o que vocês acham, é que o avanço dos direitos humanos, particularmente, por exemplo, nos museus de antropologia, quanto aos povos originários, eu não sei se isso está gerando situações de diálogo. Eu acho que não vai acontecer no futuro. O que vai acontecer é mais conflito. O que eu sinto também, e eu consulto e pergunto, não estamos indo rumo a um questionamento dos museus, porque há setores que debatem quanto aos direitos, etc. Será que vamos terminar uma política bem-sucedida? Porque estamos negociando com muita dificuldade políticas de aquisição, de exposição, de manutenção de coleções existentes dos museus. Talvez no futuro haverá mais questionamentos e mais conflitos, ou seja, que não haverá unicamente um crescimento positivo quanto a prédios, tecnologia, especialistas. Acho que também teremos os problemas, as brigas ou disputas por esse patrimônio sobre o qual tivemos tradicionalmente autoridade. Sem dúvida, eu acho que, como falaram o David e o Seb, eles falaram sobre as questões sociais, digamos. Os museus do século XXI devem tratar esses assuntos. Antes não levantavam ou não analisavam esses itens, mas agora devemos acrescentar vozes, debater esses pontos. Tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, e você sabe disso, nesses países a legislação faz com que na atualidade não possam ser removidas peças do passado arqueológico ou antropológico em alguns lugares. Nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, é necessário que haja um curador da cultura de onde provém essa peça para determinar os critérios de exibição. Eles vão ainda mais longe. Aqui temos um representante dos povos originários do Canadá. E talvez ele possa falar sobre isso, porque, sem dúvida, para os nossos países andinos, é um assunto muito relevante. Bom dia. Estamos conversando sobre o fato de que as sociedades estão envelhecendo e também estamos conversando sobre a necessidade de incorporar novos dispositivos ou tecnologias. Enquanto penso nisso, eu acho que existe uma tensão. A pergunta é para todo o painel. Como vocês implementam projetos com terceira idade e novos dispositivos? Interessante essa pergunta, porque é uma das questões das quais somos muito cientes, estamos muito atentos com isso. Temos um grupo em que a média de idade era 55. Então, as ações de tecnologia, as ações tecnológicas nos afastaram. Foi difícil. O que fizemos foi gerar um dispositivo que
podia ser utilizado por uma pessoa de 80 anos sem problema. O que estamos começando a ver é que muitas soluções tecnológicas e muitas delas oferecem possibilidades de acesso diferencial. Trabalhamos com não videntes, texto com voz, muitas outras soluções. E conversei com pessoas que estão desenvolvendo um filtro aditivo que permite para um hipoacúsico, inclusive eu, por exemplo, quando você está envelhecendo, quando você, por exemplo, gosta de escutar música, etc., fazer uma sintonia manual, há muita mudança tecnológica. E eu acho que não existe essa brecha, esse gap etário tão enorme. Claro que existem diferentes tipos e velocidades de uso. E é isso que vai diferenciar quem é que pode utilizar essas diferentes tecnologias. O que vemos é uma grande proliferação, por exemplo, de usuários de Facebook que não são tão jovens, pessoas de 60 ou mais. Os jovens já estão fugindo de Facebook porque não é muito privado, etc. Ou seja, existe uma mudança social quanto à utilização da tecnologia pelas pessoas mais velhas. Estação original? Desculpem, diferentemente de outros espaços, podemos nos expressar de modo transdisciplinar e não multidisciplinar. E podemos lançar uma mesma mensagem com muitas linguagens diferentes que possam apelar para as diferentes idades e também para as diferentes formas de aprender, formas diferentes. É por isso que é importante pensar que o museu que pensa unicamente em objetos está ficando limitado. E também o museu que unicamente pensa em interativo fica limitado. Temos que procurar uma combinação apelando para a diversidade dos visitantes, que é a maioria. E essa é a beleza do museu, o que faz com que o museu seja diferente de outros espaços onde a linguagem está predeterminada. Obrigada e boa tarde. Eu quero agradecer por mostrar essas possibilidades a futuro. Como pessoa nativa ou indígena nova, amadora no assunto dos museus, eu tenho uma colega, por exemplo, que visitava museus no Reino Unido e visitava esses diferentes museus para saber como armar uma exposição. E perguntou para um curador, como foi que armaram essa coleção? E ele disse, eu não consulto com ninguém, eu é que decido o que eu vou exibir. É importante isso, quando tem, por exemplo, povos originários que têm ancestrais, objetos roubados, etc., que é importante que sejam exibidos. Temos um conselho de assessoria no Museu de Ontário. Eu sou um recurso quanto a oferecer assessoramento sobre como oferecer uma coleção, como mostrar com elementos indígenas. E esse é um ponto importante, como representar objetos indígenas em tempo real. Para mim, foi uma grande emoção. É muito emocionante quando as pessoas choram nessas exposições. Qual o orçamento que é alocado para a compra de lençóis de papel, por exemplo? Porque tem muitas pessoas que choram nessas visitas. Que tipo de ritual? Qual a cerimônia que vai ser... será que vai ser criada para conter esses visitantes emocionados? Mais uma pergunta. Oi, meu nome é Verônica, eu venho da Venezuela. Justo a minha pergunta tem a ver com a prática transdisciplinar. Eu sou arquiteta e sou muito visual. E eu percebi ao longo do seminário que muitas das apresentações são muito simples. E eu acho que estamos num mundo que está mudando muito nesse sentido. E eu acho que hoje, particularmente, nesta sessão,
foi muito óbvio, porque a apresentação dele foi muito mais tecnológica, um pouco mais visual. E eu acho que é importante, não sei, talvez trabalhar em equipe. Eu venho de um museu muito pequeno e trabalhamos muito juntos, não temos outra saída. E as mensagens do seminário foram muito bons, os conteúdos, né? Mas como transmiti-los? Isso me chama a atenção, deveríamos falar mais sobre isso. Tem a ver com a tecnologia, mas também tem a ver apenas com a forma em que se transmite. Alguém tem alguma resposta? Bom, não é uma resposta, mas porque eu não tenho, mas posso dizer como experiência que no mundo dos museus de ciências, que é onde eu trabalhei durante toda a minha carreira, há um personagem que é o comunicador da ciência e que tem como objetivo ser a ponte entre a linguagem do especialista e a linguagem do visitante, e obrigadamente escrever, desenhar, pensar coisas que são diretas, curtas e acessíveis para os públicos. É o trabalho mais difícil, um dos trabalhos mais difíceis de todos, né? Bom, eu agradeço muito a sua presença, ao público também pela sua participação, e encerramos aqui essa sessão. Obrigado.